Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a Globo que chegou em um acordo de direitos de transmissão com a NFL. Mais uma rede transmitindo a NFL aqui no Brasil, né? Vai lembrar que a Cazé TV tem o direito de transmitir o futebol americano no Global Games, né? E a Globo, pelo que deu a entender, ainda não é oficial a divisão dos jogos, mas pelo visto a ESPN deve perder alguns jogos de domingo, né? A ESPN normalmente transmitia 2 jogos no horário assim das 2 da tarde, 2 jogos das 5 da tarde e o jogo do prime time. Pode ser que a ESPN de 5 jogos ou 6, né, num único domingo, caia para 2, né? Eu acho que a ESPN ainda mantém o prime time, tanto o Thursday Night Football, o Sunday Night Football e o Monday Night Football. Acho que ainda continua tudo na ESPN. Mas a Globo fechou um acordo que, segundo o Estadão, é YouTube, TV fechada e TV aberta. Sim, a Globo incluiu TV aberta e olha, não duvido que o Super Bowl passe em TV aberta, né? A Globo, obviamente, tem muita gente atenta à questão de audiência, de público, de recepção popular que cada esporte tem aqui no Brasil e fica muito atenta ao potencial que isso pode alcançar. Vai lembrar, a Rede TV transmitiu o Super Bowl em TV aberta no último ano e conseguiu uma audiência maior do que muita gente imaginava. Se não me engano, chegou até a passar a Band, né? Então, assim, o futebol americano na Rede TV conseguiu um alcance bem interessante, né? E as pessoas olham também para o Global Games, né? A gente teve um jogo de futebol americano de temporada regular, a NFL deu essa moral para o Brasil, lotou o Itaquerão. Um estádio de mais de 60 mil pessoas lotou. E ainda tem as notícias das vendas dos ingressos. Foi assim que os ingressos venderam. Então, existe público aqui no Brasil e é mais do que isso. Existe muita gente que não conhece futebol americano e pode gostar. O Brasil é um país com muita gente engajada no esporte. As pessoas gostam de esporte, né? E a gente tem cada vez assim um mercado consumidor maior para tudo quanto é tipo de coisa. No Brasil existe um mercado consumidor gigante para tênis, existe um mercado consumidor gigante para a Fórmula 1. Por anos fomos a maior audiência da Fórmula 1 no mundo, mesmo na época que o Ayrton Senna já tinha falecido, né? Então assim, o Ayrton Senna obviamente na época dele era um negócio inacreditável quanto a Fórmula 1 era assistida aqui. Mas a questão é, a gente tem um mercado consumidor muito engajado, tem um público muito grande que gosta de esporte mesmo, né? Não é apenas eu quero ver um brasileiro ganhando, né? Existem fã-clubes gigantes já, que se a gente para olhar no Twitter, para os times, né, da NFL aqui no Brasil, né? Tem fã-clube para Kansas City Chiefs, New England Patriots, são os que mais tem no momento, normalmente, até porque nos últimos anos foram os que tinham mais celebridades, né? Normalmente quando tinha lá o Rodgers, muita gente torceu pro Green Bay Packers, muita gente torceu pro Steelers por causa do Big Ben Roethlisberger, Seattle Seahawks, o Russell Wilson, Patriots, obviamente o Tom Brady, agora o Chiefs tem o Patrick Mahomes, tem muito torcedor dos Ravens por causa do Lamar Jackson, e a gente tem novas estrelas surgindo aí na liga, Jalen Hurts, Joe Burrow. Então, assim, a gente sabe que criou-se um público muito fiel a futebol americano aqui no Brasil, e assim, muita gente não conhece. E eu acho que a Globo tenta apostar em diversificar a grade e trazer mais esporte, né? Porque assim, nos últimos anos a Globo estava apanhando porque queria exclusividade total. Agora eles já estão abertos a fazer acordos compartilhados, né? A NFL tem um interesse muito grande de crescer no Brasil, porque aqui é um mercado consumidor enorme e que claramente está engajado e que há um potencial de crescimento muito grande, né? Eles querem conseguir o que a NBA conseguiu. Nos Estados Unidos, o futebol americano é muito maior do que o basquete, né? A audiência de um jogo de temporada regular é muito maior, por exemplo, do que uma final de NBA, né? Tipo, a final da NBA normalmente tem 10 a 12 milhões de espectadores, enquanto o futebol americano coloca lá 15 milhões, até mais, no prime time, entende? E se a gente for comparar, o Super Bowl até gosta com esculacho, é muito mais assistido, né? E, assim, o futebol americano é tão forte que tem, por exemplo, a Indy. Vocês já me perguntaram por que a Indy acaba agora, em setembro, né? Ela não se estende até o fim do ano como outras categorias de automobilismo. Não tem a ver com o inverno, né? Óbvio que isso também influencia, porque muita pista lá vai ficar meio impossível de guiar em novembro, dezembro dos Estados Unidos, mas tem a ver com a NFL. As corridas deles acontecem no domingo à tarde, já que eles correm muito nos Estados Unidos. E aí o que acontece? Com o futebol americano, eles não têm audiência nenhuma. Então, obviamente, né, eles tentam fugir do futebol americano, que é grande demais lá. Mas, por exemplo, no resto do mundo a NBA é maior. E o futebol americano está cada vez mais fazendo Global Games, levando jogos para a Europa, levaram para a Inglaterra, já levaram, obviamente, para o México. Acho que a tendência é cada vez mais ter esses Global Games. Acho que daqui a pouco não surpreenda se tiver um jogo, né,
por semana, né, para aumentar esse público no redor do mundo, né? Eles já lotaram o Wembley, gente, é um negócio muito bacana. E a gente está recebendo cada vez mais, né, tipo, o mercado desses, né, aqui no Brasil. E é bacana que você veja que a Globo, ela além de transmitir no domingo, 2 jogos, é o que tudo indica, mais um jogo na GETV, e assim, vai ter possivelmente o Super Bowl em TV aberta. É óbvio que isso aí eu ainda acho que é uma possibilidade, né? Ainda não tem garantia de que a Globo vai transmitir o Super Bowl, porque a gente tem que parar para pensar que eles teriam que abrir mão do Fantástico, que dá 16 a 20 pontos de audiência, e existe uma boa possibilidade do futebol americano entrar, talvez consiga a curiosidade de muita gente, consiga uns 10 pontos de audiência, mas acho difícil sustentar isso. Talvez pelo efeito novidade muita gente vai querer conhecer, mas assim, quanto que vai conseguir sustentar disso eu não sei. E é um trabalho que vai ser, tipo assim, uma transmissão bula de remédio, né? Porque vai ter que ensinar futebol americano para muita gente, né? Se conseguir engajar, é uma grande conquista, né? Mas eu acho que a Globo vai fazer um teste. Porque se ela consegue um produto desses e transmite o tempo todo, né? Em TV, então assim, vai transmitir nesse momento, né? E eu falo aqui, acho que só esse tipo de coisa vai passar em TV aberta, Super Bowl. Não acho que outros jogos da NFL vão receber isso, né? Talvez eles façam isso, sei lá, para um jogo de segunda-feira, né? Um Monday Night Football. Eu acho muito difícil. Talvez só se o filho do Vitor Belfort, que é ser quarterback, virar uma estrela da liga. Aí talvez isso aconteça. Mas de resto, assim, acho muito improvável. Super Bowl. É o evento tipo 500 milhas de Indianápolis, né? A Band, no final da passagem da Índia, não transmitia nada, exceto as 500 milhas, porque são as 500 milhas de Indianápolis. Aí o peso é muito maior. Então, eu tô bem curioso para ver o sucesso que essa parceria vai ter, né? E quanto que isso pode ser influente para o crescimento do futebol americano no Brasil. Mas a gente tem que comemorar. Ao que tudo indica, vamos ter mais transmissões de jogos, mais jogos sendo transmitidos no Brasil. E isso é muito positivo, porque assim, é tanto jogo que acontece numa única semana da NFL, que a gente obviamente não vai conseguir acompanhar todos os jogos, e muita gente que torce para um time que não é tão popular aqui no Brasil não tem normalmente esse acesso, né? Então acho legal que existam mais meios para transmitir, e tomara que isso cresça cada vez mais, e o sucesso, né, que isso vai gerar, eu acredito que é muito difícil dar errado, incentive a ter mais jogos ainda aqui sendo transmitidos no Brasil. Eu acredito que a NFL olha com bons olhos essa parceria, porque é uma oportunidade muito grande de catapultar a popularidade da liga aqui no Brasil. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.